Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre igualdade matemática. Então olha só o que a gente tem na tela. A gente tem a simbologia de uma balança de pratos. A gente vê que essa balança está equilibrada porque a seta está verde e aqui está na horizontal. Desse lado esquerdo, a gente tem o que a gente vai colocar no prato do lado esquerdo e do lado direito o que a gente pode colocar no prato do lado direito. Vamos lá, isso a gente vai precisar utilizar a balança, os itens que a gente vai utilizar. Aqui em cima é o seguinte, tudo que a gente fizer na balança, vai ser a representação gráfica aqui da balança, tudo que a gente fizer aqui embaixo vai aparecer matematicamente aqui em cima. Então, nessa atividade, a gente consegue fazer graficamente e ver o resultado matematicamente. Então, é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, vamos começar falando sobre a igualdade. A gente tem aqui que a balança está equilibrada. Então, para ele, matematicamente, na verdade, significa que tem 0 objetos desse lado, que é igual a 0 objetos desse lado. Agora, vamos adicionar uma bolinha aqui do lado esquerdo e ver o que acontece. Viu o que aconteceu? A balança ficou desequilibrada agora. A gente consegue ver aqui que a balança está mais pesada do lado esquerdo. E matematicamente, o que a gente faz? A gente fala que o lado esquerdo é maior, esse é o sinal de maior, que o lado direito, que é 0. Então, quer dizer, uma bolinha é maior que 0. Isso a gente sabe. Então, como eu faço agora para equilibrar essa balança? Eu posso colocar uma bolinha do lado direito. Equilibrou? Sim. A setinha está verde aqui no meio. Eu tenho uma bolinha de cada lado. Matematicamente, o que significa isso? Uma bolinha é igual a uma bolinha. Aí você pode estar pensando, mas professor, isso é muito fácil. É claro, se eu colocar uma bolinha de um lado e outra bolinha do outro lado, a balança vai equilibrar. Eu entendo, isso é fácil sim, mas a gente está construindo um conhecimento para daqui a pouco a gente entender coisas mais complexas, tá bom? Então agora vamos falar o seguinte. A gente já sabe que a nossa balança está equilibrada. Eu tenho uma bolinha do lado esquerdo e uma bolinha do lado direito. Agora eu quero colocar o número 1 do lado esquerdo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a balança desequilibrou novamente. Matematicamente, o que está escrito? Uma bolinha mais 1 é maior que apenas uma bolinha. Então é isso que ele escreveu. E é verdade, né? Eu tenho uma bolinha mais 1, fica mais do que uma bolinha apenas. E como eu faço para equilibrar aqui? Bom, se eu adicionei um aqui, usei uma adição, sinal de mais, eu vou adicionar um aqui também. Certo? Equilibrou a balança? Equilibrou. Bom, aqui está na horizontal, está a setinha verde, está falando que a balança está equilibrada. E matematicamente, como a gente escreve isso? Lembra que a gente tinha uma bolinha igual uma bolinha? Agora, se eu usar a adição nos dois lados da igualdade, eu vou equilibrar da mesma forma. Então, eu usei mais um aqui, o mesmo número que eu usei, eu utilizei aqui também, mais um. Então, minha igualdade permaneceu a mesma. Vamos fazer mais um exemplo aí de adição. Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre retirada também. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente colocou duas bolinhas desse lado, a balança está desequilibrada. Vamos colocar essa bolinha lá, vamos colocar mais uma bolinha aqui. Então agora a gente tem uma igualdade de que forma? A balança está equilibrada e a igualdade matematicamente está escrita duas bolinhas é igual a duas bolinhas. E se eu colocar aqui mais dois? Vou colocar um em cima do outro. Você viu como ele escreveu na matemática? Ó? Duas bolinhas mais 2 é maior que duas bolinhas só. É verdade, porque eu coloquei mais 2 aqui, né? 1 mais 1, 2. Ficou mais pesado. Então é por isso que ele mudou o sinal de igual, colocou o sinal de maior aqui. Tudo bem, como que eu faço para equilibrar? Esse é o sentido principal desse vídeo, é entender como a gente equilibra uma igualdade matemática, que no caso a gente está representando aqui como uma balança. Então vamos lá, se eu adicionei 2 aqui, eu adiciono o mesmo tanto do lado direito. Então, venho aqui, adiciono 1, 2.
Tá vendo? Então, o que a gente tira? Qual a nossa conclusão aqui? A gente percebe que se eu fizer uma adição do lado esquerdo e adicionar a mesma adição, a mesma quantidade do lado direito, as quantidades continuam, a igualdade permanece, né? A igualdade continua sendo verdadeira. Então, a adição dos dois lados, a igualdade é verdadeira. Eu queria aproveitar isso aqui para fazer o seguinte. A gente já falou que se a gente adicionar dos dois lados da igualdade, ela continua verdadeira. E se a gente tirar, será que continua verdadeira? Vamos ver o seguinte, vamos falar sobre a igualdade e a operação de subtração. Então, olha só, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Vou usar a subtração, que a operação é o sinal de menos. Então, 2 menos 1, tirei. Ficou 1 só. Só que acontece, ó, a balança ficou desequilibrada, não está verde. Então, se eu tirei desse lado, ficou menor, né? Esse lado esquerdo ficou menor que o lado direito. Então, eu tiro 1 também. Tirei desse lado. Viu como que a balança equilibrou? O que eu quis demonstrar com essa situação? O seguinte, se eu usar a subtração de um valor do lado esquerdo e usar a subtração do mesmo valor do lado direito, a igualdade permanece inalterada. Então vamos tirar mais uma vez, vamos lá. Tem 1 menos 1. Menos 1, fica 0 aqui, né? Que eu tinha o número, menos 1 deu 0. Só que a balança desequilibrou. Como eu equilibro a balança novamente? Eu tiro 1 desse lado também. E a nossa balança equilibrou. Entenderam, então? A gente já falou sobre a adição, adicionar número, a mesma quantidade dos dois lados, a igualdade permanece inalterada. Se eu fizer uma subtração, que seria o sinal de menos, dos dois lados, a igualdade permanece inalterada. E agora vamos falar sobre a multiplicação. Então pensa no seguinte, vamos fazer o seguinte aqui. Eu tenho uma bolinha e eu quero equilibrar só com um número. Então vou colocar o número 1, mais 1. O que a gente descobriu aqui? Olha aqui na representação matemática. Uma bolinha é igual a 2. Então o que a gente descobriu? Que o valor de uma bolinha é 2. Muito bom. Só que agora eu quero explicar para vocês a multiplicação. O que a gente vai fazer então? Se eu multiplicar uma bolinha vezes 3, qual é o resultado? 3 bolinhas, não é? Então, vou multiplicar por 3 desse lado. Então, vou colocar mais uma, mais uma. Então, eu multipliquei esse lado, o lado esquerdo, por 3. Tinha uma bolinha, ficaram 3 bolinhas. Só que agora, eu vou ter que multiplicar também o lado direito para igualar a minha balança. Minha balança tem que ficar equilibrada. Se eu multipliquei por 3 aqui, eu multiplico por 3 esse lado. Só que aqui eu tenho 2. 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que deixar 6 aqui. Então, vamos lá. Agora, mais 1, até completar 6. 5, 6. Então, vejam bem. A gente começou com a balança equilibrada. Tinha uma bolinha e 2 aqui desse lado. E a gente multiplicou por 3. Só que eu multipliquei aqui, a balança desequilibrou. O que eu fiz? Multipliquei o lado direito por 3 também. E a balança ficou equilibrada. Então, qual é a nossa conclusão que a gente tira aqui? Que quando a gente multiplica uma igualdade de um lado e usa o mesmo número para multiplicar a igualdade do outro lado, a igualdade não se altera. Ou seja, ela permanece em equilíbrio. Tá bom? Então, vamos fazer mais uma vez sobre a multiplicação. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer com 2 bolinhas. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é equilibrar a balança. 1, 2, 3, 4. Equilibramos a balança. Então, no nosso caso aqui, 2 bolinhas é igual a 4. Matematicamente, como a gente escreve? 2 bolinhas é igual a 4. Muito bem. Setinha verde, balança equilibrada. Joia. Agora eu quero multiplicar por 2. Eu quero multiplicar essa quantidade por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu venho aqui e coloco mais 2 bolinhas. 4. Muito bom. Vemos que a balança agora está desequilibrada.
Se eu multipliquei aqui por 2, para equilibrar, eu tenho que multiplicar tudo isso por 2. Qual que é o valor total que eu tenho aqui? 4. 4 vezes 2, a gente lembra a tabuada, são 8. Então, eu tenho que colocar 8 desse lado aqui. Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente está equilibrada a balança. Tem 8 desse lado, 4 bolinhas desse lado. A balança está flechinha verde, está na horizontal, a balança está equilibrada. Matematicamente, como fica isso? Fica assim, 4 bolinhas é igual a 8. Tudo bem. Então aí agora a gente viu a igualdade matemática e a operação de multiplicação. Só que eu quero aproveitar isso aqui agora para mostrar para vocês a igualdade matemática e a relação com a operação de divisão. O que a gente vai fazer então? Aproveitando que a gente tem 4 bolinhas aqui e o 8 aqui, vamos fazer o seguinte. Imagina que eu quero dividir 4 por 4. Quanto que é 4 bolinhas dividido por 4? 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 1 desse lado. Vou dividir por 4. Só que eu fiz uma divisão por 4 só de um lado. Como que eu vou equilibrar a balança? Eu vou fazer a divisão por 4 desse lado. Aqui eu tenho 8, né? Quanto que é 8 dividido por 4? Eu tenho 8, eu vou dividir por 4. Quanto é? 2. Então aqui eu só vou deixar 2. Vou tirar tudo e vou ficar só com 2. Vamos ver como vai ficar. Olha só. 2 ficou equilibrado. Setinha está verde, a balança está na horizontal. E como fica aqui? Uma bolinha é igual a 2. O que a gente viu aqui? A gente viu o seguinte, que se eu partir de um número, a balança equilibrada, e eu fizer a divisão do lado esquerdo e usar o mesmo número para dividir o lado direito, a gente permanece com uma igualdade. Então, dessa forma, a gente viu no vídeo de hoje que se eu somar dos dois lados a mesma quantidade, ou subtrair a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, fazer uma multiplicação pelo mesmo número dos dois lados da igualdade, ou fazer uma divisão pelo mesmo número dos dois lados da igualdade, a igualdade permanece inalterada, ela permanece em equilíbrio. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre igualdade matemática e a relação com as operações. Deixe um comentário falando o que você achou do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!